pilar fundamental que, há 80 anos, entende que não existe indústria forte sem educação de excelência. Sejam bem-vindos à Escola SESI Antônio Scalon. Iniciamos a nossa cerimônia com o hino nacional. Estratégica para o Brasil é a mesma que, através do SESI, investe no desenvolvimento social e educacional de seus trabalhadores e da comunidade. Somos parte de um ecossistema financiado pela própria indústria, com uma missão clara: promover qualidade de vida e educação transformadora. Para entender onde chegamos, precisamos compreender como chegamos aqui.
Convido as alunas Beatriz e Vitória, do primeiro ano do ensino médio, que falarão sobre a trajetória da industrialização brasileira e o Senai e o SESI nesta história. Se não fosse sobre a história da industrialização e a criação do nosso SESI e do SENAI. Na história da indústria, nós temos as 4 revoluções industriais. A primeira, ela começa em meados do século XVIII e termina também em meados do século XIX. Nela, nós temos uma mudança no modo de produção. As coisas, elas deixaram de serem feitas pela manufatura por mãos humanas e começaram então a ser feitas pela maquinofatura, por máquinas, que claro, não chegavam nem perto das que nós temos hoje. Com o passar do tempo nessa revolução, as pessoas, elas deixaram de controlar as suas próprias cargas de trabalho, que horas elas começavam e que horas elas terminavam. E elas passaram de artesãos para funcionários, operários e empregados de fábricas. Nesse cenário, um país tomou a dianteira nesse assunto, a Inglaterra, principalmente com modernizações do setor têxtil, que era da confecção de roupas. Então nós temos novas invenções, como por exemplo, a máquina de fiar e o tear mecânico. Além disso, nós também temos a inauguração e a construção de diversas ferrovias e locomotivas que dependiam da queima do carvão e eram chamadas de máquinas a vapor. Com o passar do tempo, o mundo começou a depender do tecido inglês, que era o que compunha a maioria das coisas na época, e passou, então, a depender da Inglaterra. Com o início do século XIX, temos a Segunda Revolução Industrial. Nela, podemos observar que agora não é mais a Inglaterra a pioneira de todas as inovações. Agora, outros países também participam, como, por exemplo, os Estados Unidos, a Rússia, o Japão e outros países da Europa. Nós também observamos o maior uso do petróleo e a invenção da energia elétrica, porque até então as fábricas eram movidas a carvão, mas com a invenção da energia elétrica temos o surgimento de demais invenções a partir da ciência que está se expandindo e observamos inovações em diversas áreas. Por exemplo, a invenção da lâmpada por Thomas Edison, televisão, telefone, rádio, no setor agrícola, por exemplo, agrotóxicos e muitas coisas mais, porque a ciência estava evoluindo. E os países eles estavam constantemente competindo para ver quem ia trazer mais coisas melhores. Com isso, essa competição acabou se tornando não muito saudável, o que acabou acarretando na explosão da Primeira Guerra Mundial. Ainda bem, ela não cessou com a Segunda Revolução Industrial. No entanto, com o início da Segunda Guerra Mundial, temos o fim da Segunda Revolução Industrial,
porque agora o foco era na indústria bélica, a indústria armamentista para a guerra. E acabou cessando com as revoluções, da Segunda Revolução. E você se pergunta, ok, mas e o Brasil nisso? Bom, as revoluções industriais chegaram um pouco mais tarde aqui, mas temos um nome muito interessante e importante na história da nossa indústria nacional, Barão de Mauá. Ele é gaúcho, nasceu lá no Rio Grande do Sul e foi para o Rio de Janeiro com a intenção de prosseguir com seus estudos. Até que ele, a partir de empréstimos, realizou investimentos na indústria nacional. Então ele investiu em rede de rádio para conectar o Brasil até a Europa, em ferrovias, criou vários bancos e investiu em indústrias para construção de navios. Então ele investiu muito no nosso país. No entanto, ele era um cara que não apoiava muito a escravidão, que ainda estava acontecendo aqui na época. Então, os donos de terras, que eram quem administrava para onde iam os investimentos, começaram a apagar as coisas que ele tinha feito até então. Porque, bom, eles queriam investir naquela época na indústria cafeeira e não na industrialização. Por isso que muitas das coisas que Barão de Mauá fez até então foram apagadas por conta dos donos de terra. Outro grande nome nesse setor de investimentos que nós podemos falar foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele disse na sua carta de suicídio: "Saio da vida para entrar para a história". Não é para tanto que nós temos a Era Vargas. Durante esse período, ele transformou o Brasil de um país agrário exportador, dependente da exportação de commodities como o café e o açúcar, para um país urbano industrial. E nós temos um ano importante, o ano de 1929, quando a Bolsa de Valores americanas se quebrou e eles, que eram os nossos maiores compradores, não puderam mais comprar. E a nossa economia teve um déficit. Getúlio Vargas, então, e como o Brasil no geral, percebeu que a economia nacional não era tão forte para que o nosso país pudesse ser independente dos outros. Com isso, ele criou instituições de financiamento nacional, como, por exemplo, a CNP, o Conselho Nacional do Petróleo. Além disso, ele tinha política de Estado intervencionista, ou seja, o Estado poderia intervir na economia para que isso aumentasse a industrialização. E em 53, ele criou a Petrobras. Ela veio sob o lema nacionalista de "o petróleo é nosso". Isso era um contraste com o período colonialista, o período colonial, quando o foco não era colonizar a nova terra, mas sim extrair os recursos, ao Brasil e a cana-de-açúcar, para desenvolver os seus próprios países, mas não aqui. Com a Petrobras, com esse lema, "o petróleo é nosso", mostra que nós devíamos refinar o petróleo, mantê-lo aqui para desenvolver dentro do nosso país e não para que outros o levassem para fora para desenvolver os seus próprios. Ainda dentro da Era Vargas, temos a criação de uma instituição muito importante para a industrialização do cenário nacional, o SENAI. O Serviço Nacional da Indústria foi criado em 1942, sob o pretexto de qualificar a mão de obra, uma vez que a indústria nacional estava crescendo. Então, eles necessitavam de que houvessem pessoas qualificadas operando as máquinas. Então, agora não era qualquer um que poderia ir às fábricas trabalhar. E, de início, os cursos eram feitos em pequenas instituições, lá no Rio de Janeiro, inicialmente. Até que, em pouco tempo, se espalhou pelo Brasil. Primeiro por São Paulo e assim por diante, até chegar nos dias de hoje. A criação do SESI está inserida no período
94, as leis CLT haviam sido suspensas, deixando a classe trabalhadora mais oprimida. Com o fim dessa ditadura, a classe dominante queria mais participação nas decisões e também diminuir a intervenção do Estado nessas decisões e nas suas próprias economias, nas suas indústrias. Com isso, nós temos a criação de dois lados. De um lado, que era de uma política econômica liberal, que defendia o acúmulo de capital à custa de baixos salários, e do outro lado, que eram de valores éticos, principalmente os valores de Roberto Simonsen e Eovaldo Lodi. Eles defendiam o fim das competições e também o fim do lucro fácil. Esse segundo lado chegou a organizar congressos, como por exemplo a primeira conferência das classes produtoras em Teresópolis. Dela veio a Carta de Teresópolis e dela ainda veio a criação de duas instituições que existem até os dias de hoje: FAT, Fundação de Assistência ao Trabalhador, e a Fiesp. Nos dias atuais, elas continuam buscando equilíbrio entre uma indústria independente e também um cuidado social com o trabalhador. Esse mesmo grupo de empresários, em 46, lançaram a Carta da Paz Social, que em suma falava de solidariedade e harmonia entre o capital e o trabalho. Nesse ano já existe aquela palavra, serviço social, servir a quem nos serve, oferecer saúde, educação educacional e educação cultural para o trabalhador e aos seus dependentes. Ou seja, servir a quem nos serve por meio da indústria, o Serviço Social da Indústria, o SESI. Em menos de um ano já haviam 40 postos que abasteciam cerca de 35 mil famílias operárias, que hoje nós chamamos de os beneficiários. Voltando para o âmbito das revoluções industriais, nós temos a terceira. Ela começa na década de 50, onde a ciência está mais envolvida na produção industrial, e também nós temos o desenvolvimento de setores como a informática, telecomunicações, biotecnologia e robótica. A ideia dessa revolução era produzir mais em menos tempo, mas também qualificar a mão de obra. A terceira revolução, ela impulsionou o avanço da globalização, que por sua vez impulsionou a criação de mais multinacionais. No Brasil, no entanto, ela chega cerca de 20 a 30 anos depois, e na década de 70 e 80, com o crescimento do setor terciário e também uma tentativa de alterar as fontes de energia para a hidrelétrica e a nuclear, como nós temos duas lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Nisso, a gente não pode esquecer, década de 70 e 80, no Brasil havia uma ditadura militar. E isso a gente precisa pensar nos desafios atuais. Como que podemos ter um desenvolvimento sustentável, mas de certa forma também responsável? Porque as nossas ações humanas afetam o cenário ao nosso redor, principalmente a natureza. E com isso, temos o início da quarta revolução industrial. Ela vem com o objetivo de conectar os processos de produção por meio da digitalização. Além disso, tem um fator-chave que vai determinar muitas das escolhas feitas, que é a sustentabilidade. E agora estamos vivendo um período, ou seja, a indústria 4.0, onde a indústria verde ela é muito valorizada. Então, escolhas sustentáveis são a chave dessa revolução. Ademais, temos o desenvolvimento de muitas tecnologias que possibilitaram a conexão em cenário global. Então, o mundo está mais conectado do que nunca esteve. O que acontece lá no Japão, você fica sabendo com apenas um clique, principalmente por conta do desenvolvimento da indústria de telecomunicação. E SESI Senai faz muitas iniciativas para que haja essa compactuação com
os objetivos da indústria, desde sua criação. Então, por exemplo, o Senai, no ano passado, realizou uma conferência lá em São Paulo, onde estavam reunidos representantes da USP, da Prefeitura de São Paulo e do Governo de São Paulo, do Estado de São Paulo, e eles debateram sobre a indústria verde, sua importância e a implementação de mais cargos nessa área. E o SESI não está muito para trás. Os professores realizam vários projetos com os alunos voltados para essa área. Tem vários projetos na escola que estão voltados para o desenvolvimento de novas tecnologias para ajudar em causas importantes para o meio ambiente. E a realização de palestras com os alunos, o financiamento de pesquisas, são causas muito importantes que o SESI e Senai acudem e acolhem. E eu tenho muito orgulho de estudar numa instituição como essa, que apoia causas realmente importantes, principalmente voltadas para o âmbito da independência econômica nacional. E nesse ano de 2026, o SESI ele comemora 80 anos desde a sua criação, lá em 1946. E é uma grande data porque a gente pode parar e olhar para trás e ver quantas coisas a gente já conquistou e quantas pessoas a gente já formou. Então, nesse dia 25, um feliz Dia da Indústria para todos. Excelente, parabéns às alunas. Não dá para separar o SESI da indústria. E, para falar sobre a perspectiva da nossa indústria local, recebemos representantes da FUNADA, da Líder e da Cocal. Vamos ouvir então o Sr. Carlos Zamorro, representando a indústria Líder. Bom dia a todos. Me chamo Carlos Zamorro, representando a Líder. Vamos falar um pouquinho da nossa fábrica. A Líder hoje ela está com 54 anos no mercado, né? E hoje ela está composta de 4 marcas. Hoje é a Líder, Shefa, Tânia e Gold. Tá? A gente hoje estamos atuando em 4 estados: Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Hoje, entre as empresas, a gente temos mais de 120 produtos registrados, né? Entre eles, a marca mais forte é o leite, né? Mas não só o leite, nós temos achocolatado, aveia, creme, sucos, néctares, chás. Então, esses são os produtos que nós envasamos na marca cartonado, né? Temos também uma fábrica para queijos, tanto que queijos padrão como os queijos finos, né? Também temos na parte de fábrica de refrigerados, que são manteiga, requeijão, creme cheese, nata. Então, esses são os nossos produtos hoje no mercado, né? E hoje a empresa ela produz mais ou menos uma faixa de 30 milhões de litros mês, né? Com 629 funcionários. O que a gente vê hoje de maior dificuldade na nossa empresa? Nossa maior dificuldade hoje, com todos também os impostos, né, que são muito altos, mas para a gente que é da parte de laticínios, que está influenciando mais para a gente hoje, é o tempo climático. A gente sofre muito com isso. No tempo da chuva, tem uma sobra de matéria-prima, mas quando tem o tempo da seca e estiagem prolongada, você tem a escassez do produto. É onde a fábrica precisa buscar essa matéria-prima longe.
custo alto, difícil, e a gente não pode não deixar as fábricas paradas, que elas rodam 24 horas, né? Então, é isso que eu tenho que falar da Lili, tá? Estão vendo os desafios de vocês? Clima e impostos são os maiores desafios da indústria em si, da indústria líder. Também vamos ouvir aqui representantes da indústria cocal. Convido Jaqueline e Laiane. Bom dia. Eu tinha preparado um discurso aqui, mas eu acho que eu vou contar um pouco do meu olhar sobre a Cocal. Eu sou Jaqueline, eu atuo na Cocal há 9 anos, atuo na área de comunicação corporativa. Para quem não sabe o que é isso, cuido do site, redes sociais, converso com os jornalistas, para fazer com que a Cocal tenha uma boa reputação no mercado e para que vocês tenham vontade de trabalhar lá. Basicamente é isso. A Cocal, ela atua no mercado sucroenergético. A gente agora chama de bioenergético e eu vou explicar rapidamente a diferença para vocês. Há mais de 45 anos. Nós estamos no estado de São Paulo, na cidade de Narandiba, que é aqui pertinho de Presidente Prudente, e Paraguaçu Paulista. E no Mato Grosso do Sul, mais recentemente, a Cocal comprou 2 unidades que ficam no município de Rio Brilhante. Dá mais ou menos umas 5 horas daqui de Presidente Prudente. Tá? Todo mundo sabe o que a Cocal produz? Levanta a mão. Bom, são poucos, então eu vou explicar para todo mundo, né, Laiane? Bom, vocês já vão saber quem é a Laiane. A Cocal, ela produz cana-de-açúcar. E a partir da cana-de-açúcar, ela extrai etanol, açúcar, energia elétrica e, mais recentemente, passou a produzir biogás. Do biogás, a gente extrai o biometano, o CO2 verde. Não é o CO2 que polui, pelo contrário, é o CO2 verde que a gente utiliza nas indústrias de refrigerante e, mais recentemente, levedura seca. Esses subprodutos da cana-de-açúcar chegam até vocês. Energia elétrica, o açúcar, o etanol nos veículos, o biometano também vai para os veículos e também abastece as indústrias aqui de Presidente Prudente. A Cocal tem um gasoduto, que é uma tubulação, que sai lá da unidade de Narandiba e vem até Presidente Prudente para abastecer as indústrias daqui, com o gás que é produzido a partir da cana-de-açúcar. Sabe aquele produto que vocês passam lá na estrada e sentem um cheiro bem forte? É esse produto que produz o gás que a gente manda para as indústrias. Só que, além disso, a Cocal também se preocupa com o desenvolvimento das pessoas, com o desenvolvimento da comunidade onde ela atua. E é justamente por isso que ela promove programas de entrada para quem quer trabalhar lá. Nós temos o programa Aprendiz, que é o programa no qual a Laiane ingressou na Cocal, e a gente vai logo falar com ela. Nós temos o programa Estágio. A partir do momento que você já está na faculdade, você consegue fazer estágio na Cocal em diversas áreas. Nós temos também o programa Jovem Profissional. Ele é entre o estágio e o trainee. A gente prepara os jovens para esse período para que eles possam assumir cargos de analistas dentro da companhia. E nós temos também o programa trainee. A partir do momento que você se forma na faculdade, você entra na empresa para você ocupar cargo de especialista ou de média gestão. Então, nós temos um caminho bem grande aqui. E a Laiane é uma história real da Cocal. A Laiane, ela foi aluna de vocês aqui do SESI, faz 1 ano que ela está na Cocal, e ela também fez técnico em Química. Então, ela está no laboratório, Jaque? Não. A Laiane trabalha na área de compliance. O compliance, ele cuida de todas as políticas da empresa para que a gente siga corretamente, para que os terceiros sigam corretamente. E ela basicamente
basicamente fiscaliza todo mundo ali para ver se está todo mundo seguindo as coisas em ordem. Eu vou deixar a Laiane falar, isso não estava combinado, tá, gente? Mas de qualquer maneira, eu quero agradecer vocês por nos escutar. Quem tiver curiosidade para conhecer a Cocal, acesse o Instagram, @CocalOficial, para conhecer um pouco mais sobre a indústria, tá bom? Laiane, por favor. Bom dia a todos, primeiramente. Eu estou muito feliz de estar aqui de volta. Há uns 2 anos atrás eu estava aí sentada no lugar de vocês e eu conheci a Cocal através do Senai. É uma empresa que, por ter essa preocupação com o meio ambiente e produzir de forma limpa, pensando nos impactos que os resíduos industriais podem gerar, foi uma empresa que me chamou muito a atenção. Eu confesso que eu tinha uns planos antes, assim, mas foi uma oportunidade que eu não podia deixar de passar, porque a gente, quando está no começo, assim, o pessoal do terceirão que está saindo, normalmente a gente não tem ali aquela ansiedade, aquele nervosismo de querer começar as coisas logo, e são muitas portas que se abrem, e a Cocal foi uma porta que se abriu, e eu entrei, não podia deixar de passar por ela. Está sendo muito legal, está sendo de bastante aprendizado estar lá, no setor que eu estou principalmente, porque, como a Jaque disse, é uma área que a gente consegue visualizar o processo inteiro, desde a plantação da cana até a extração e o uso do CO2 limpo, por exemplo. E está sendo muito bacana. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da empresa, entre no nosso site. É uma empresa muito bacana e que dá muita oportunidade para jovens como a gente ingressar no mercado de trabalho e poder crescer em várias áreas. A Cocal, ela é enorme, tá? Desde a parte do agro, a parte da indústria química, tem o pessoal do corporativo. Então, eu aconselho vocês a darem uma pesquisada. E assim como o SESI, que é importante, né, para a nossa educação e nos ensina essa parte industrial também, a Cocal é uma das empresas do nosso país que ajuda e fortalece a nossa economia. Eu não tinha preparado nada para falar, estou um pouco nervosa, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você nessa manhã. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui dividindo que a Cocal acredita, a gente sabe que o SESI também acredita, que é educação, desenvolvimento e fazer com que o nosso país se desenvolva e cresça junto com a gente. Os professores, tudo sorrindo, vendo a Laiane falar. Nós tivemos aqui já grandes empresas que eu particularmente sou fã, líder, a Cocal, e para manter este calibre, este nível, agora nós ouviremos os representantes, tem toda uma equipe aí da Funada. Eu gostei desse grito de guerra aí de novo, vai. Bom dia. Por isso que eu trouxe kit para sorteio, porque vocês são sensacionais, tá? Bom dia. Bom dia. Eu sou a Daniela. Pode me chamar de Dani. Sou responsável pelo marketing da Funada. Estou na empresa há 10 anos. Trouxe comigo a minha equipe. Felipe, responsável pelo designer. Vinícius, marketing também. Leonardo, designer, e o João, nosso aprendiz. Nós vamos falar um pouquinho da história da Funada e vamos passar
E depois vocês prestem bastante atenção no vídeo e na história que eu vou contar aqui, que eu vou fazer sorteio, tá? Só para introduzir, Felipe e Vinícius foram alunos do SESI. Iniciaram na FUNADA como aprendiz. O Vinícius e o Felipe iniciou no CPD e eles tinham habilidades ligadas ao marketing. E a gente identificou isso e convidou ele para trabalhar no setor. O Felipe está com a gente há quase 5 anos, terminou o estágio de aprendiz dele, ele foi contratado, então já está no 3º ano de contratação. Vinícius trabalhou há mais ou menos 1 ano atrás com a gente e retornou agora como contratado. Léo começou como aprendiz do marketing, foi efetivado e o João está indo para o mesmo caminho. Hoje ele é nosso aprendiz. Então, com essa história, eu gostaria de falar a importância de você fazer o projeto aprendiz, de você entrar numa empresa, de você conhecer o funcionamento e você se dedicar. Todos eles estão onde estão, pois é fruto de dedicação. São pessoas que a gente confia a imagem da FUNADA. Claro, tem supervisão, mas são pessoas que já conseguem caminhar sozinhas sem a minha gestão o tempo todo. Então, existe um mercado que precisa de pessoas que têm interesse. Então, você que já está na época de iniciar o projeto de jovem aprendiz, a FUNADA hoje conta com um quadro de mais ou menos 60 aprendizes, no universo de 500 funcionários aqui em Campo Grande. Então, é uma oportunidade muito grande que eu vejo que as indústrias oferecem para os jovens. Vocês têm a oportunidade de treinar por 1 ano, e se nesse ano que você fica no estágio, você se desenvolve, é muito difícil a empresa não se contratar, tá? Porque hoje o mercado de trabalho está muito complicado. É muito difícil ver pessoas que querem trabalhar. Mas vamos falar da história da FUNADA. A FUNADA é uma empresa de 78 anos, fundada por japoneses. Após a Segunda Guerra Mundial, o Sr. Manpei e a Kimi Funada vieram do Japão com seus 5 filhos, nos navios. Então, mais ou menos era 1945, eles chegaram no 3º navio, desembarcaram e foram para Venceslau trabalhar em propriedade rural. O Sr. Manpei sempre gostou de fazer bebidas. Ele fazia saquê, fazia vinagre, fazia raiz amarga. E ele vendia para a colônia japonesa. E ele trabalhava de empregado nas fazendas de café. Ele foi juntando dinheiro e em 1947 ele recebeu uma oportunidade de comprar um bar e uma sorveteria aqui em Prudente, onde ele iniciou a fábrica da FUNADA e ela existe até hoje. Virou o empreendimento da Manpei FUNADA, um prédio, mas começou tudo lá. E ele começou a produzir refrigerante. Quem já tomou aquela sodinha de vidro pequenininha? Então essa foi o primeiro refrigerante que ele fez. E o primeiro sabor foi o Guaraná. Depois o limão. E aí nessa época surgiu a primeira tubaína, que infelizmente não é a nossa, mas a gente considera hoje que é nossa, porque a tubaína fechou. Ela não existe mais. Então a primeira foi a tubaína e depois a nossa. Então, como surgiu a tubaína e todo mundo gostava daquele sabor, o Sr. Manpei formulou o sabor dele e fez o 3º sabor, que foi o tubaína. E ele vendia em toda a região de Prudente, só que o pessoal tinha que ir lá buscar e levar para casa. Foi onde foi ficando conhecido o consumo de refrigerante, porque antes só existia a Antártica e a Brahma. Existia um refrigerante chamado Brahma. E aí o refrigerante dele era muito bom, ele começou a crescer na região, o pessoal de fora, de Bernardes, de Venceslau, vinha buscar aqui, de Adamantina. E aí ele foi aumentando a capacidade produtiva, a ponto que o Oeste Paulista inteiro já era dominado por FUNADA. E aí ele começou a levar para São Paulo. A Brahma, vendo isso, falou assim: meu, vou terceirizar lá, porque já é uma fábrica no interior e eu não preciso montar uma unidade. Então a Brahma veio e falou: Sr. Manpei, o senhor terceiriza para mim o refrigerante Brahma? E o Sr. Manpei falou: não, vamos terceirizar. E ele começou a rodar no turno da manhã e da tarde o refrigerante Brahma. Como o giro deles era muito alto, o Sr. Manpei não tinha tempo para rodar a FUNADA. O
Só que o pessoal começou a pedir funado. E ele pôs um turno da noite, onde ele trabalhava com a família dele, os filhos, para fazer o refrigerante funado. E essa parceria com a Brahma durou mais ou menos 7 anos. E aí chegou um tempo que ele não conseguia mais manter produção terceirizada de manhã e à tarde, e à noite a deles. Aí chegou um tempo que ele teve que escolher. Apesar da Brahma trazer muito dinheiro, porque pagava-se para produzir lá e ele não tinha quase custo, ele conseguiu modernizar toda a fábrica para a época, aprendeu sobre produção a larga escala, aprendeu sobre logística, aprendeu várias coisas que ele não tinha conhecimento como uma multinacional tinha. E aí ele falou: Brahma, é hora de dar tchau. E tchau para Brahma. E foi aí que começou a produção grande da Funado. Hoje a gente está presente em mais ou menos 5 estados. Estado de São Paulo, Paraná, MS, MT, Pará, um pouquinho em Minas, 6 países diferentes, Paraguai, Bolívia, Japão, Estados Unidos, na Europa Portugal, Reino Unido. E geralmente a gente está nesses países, nos mercados brasileiros, porque quem vai embora daqui sente muita saudade do que é nosso. E eu considero o refrigerante Funada um patrimônio de Prudente. Quando vocês vão para fora, não sei se você tem pais e falam assim: nossa, o refrigerante Funada é da minha infância, ou parente que vem de fora e leva Funada para fora. Então é uma coisa que mexe com o nosso emocional, porque ela existe há muito tempo. Ela é a idade da avó de vocês. Então é uma empresa muito, muito tradicional. Então eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time. São 10 anos que eu me dedico lá, é uma empresa excelente de se trabalhar. E eu falo que a gente, aqui da nossa região, tende a valorizar coisas de fora, quando o nosso é muito bom. A gente tem indústrias sensacionais aqui. Eu fui para fora agora, na APAS, e vi o stand da Leite Líder, e foi motivo de orgulho, porque é uma coisa nossa, é da nossa região. Estava lindo lá, estava gigantesco, um dos mais bonitos, e era da minha região. Eu tenho uma bolacha aqui, chama Liane, é nosso. Eu tenho uma indústria que é a Cocal, que é gigantesca, é da nossa região, é nosso. E a gente tem que ter orgulho disso. É aqui que emprega, essas empresas que empregam muitas famílias. Todo o dinheiro que se ganha aqui nessa região, ele fica onde? Na nossa... Quando vocês compram Coca-Cola, para onde a Coca-Cola vai? Para fora. Então valorize o que é da região de vocês. Valorizem o que é de vocês. É aqui que emprega a família de vocês. É aqui que sustenta a economia de vocês. Não é as empresas de fora, não é a Shopee, tá? Não é a Shein, não. É a tiazinha que costura lá em Oswaldo Cruz. Então vocês têm que valorizar e ter essa percepção que o mercado, ele precisa da gente estimulando o consumo aqui. Eu sei que é mais barato comprar lá, mas vamos valorizar também o que é daqui. Agora vamos assistir o vídeo. Vocês estão conseguindo ver a televisão? Está tudo pronto aí? Eu vou passar um vídeo, pessoal, da produção da Funada. Ele é um pouquinho demorado. Vocês prestem bastante atenção que o tio Vini e o tio Léo vai fazer um sorteio para vocês. E como funciona o sorteio, tá? Vou falar mão, cintura, e quem levantar a mão primeiro vai falar. Se falar na vez do outro, perdeu a vez. Entendido? Eu não ouvi. Entendido? Pode soltar? Ih, cadê o som? Olá! Hoje vamos aprender como são feitos os refrigerantes
ajudar o nosso prato fiscal. O xarope simples segue a adição de aromas e outros ingredientes que formam o xarope composto. Todo o processo é acompanhado pelo departamento de qualidade, que coleta amostras do produto para análise. A próxima fase é incorporar o gás carbônico ao xarope composto. Após adicionar o gás carbônico, o refrigerante fica pronto para envase. Pode ser em garrafas PET ou em garrafas de vidro. As garrafas de vidro são lavadas e esterilizadas nesta lavadora gigante, utilizando produtos químicos e jato de água em alta temperatura e pressão. Após a limpeza, as garrafas são inspecionadas. Sem nenhum contato manual, as garrafas entram em uma sala de envase para receber refrigerante e adaptamento. Já a PET chega assim, uma pré-forma que tem o formato de tubo de ensaio, que neste momento é aquecida para ser moldada através de um sopro de ar, resultando no formato conhecido. Agora, o rótulo é aplicado por esta máquina chamada rotuladora. Como nas garrafas de vidro, as PETs recebem um rótulo em uma máquina específica. Depois, uma máquina organiza as garrafas e as coloca em engradados. As PETs também são organizadas por uma máquina para formar pacotes com 6 unidades. Ao fim do processo, tudo vai para o estoque, pronto para transporte e distribuição. A Funari respeita o meio ambiente e tem uma estação própria para tratar todo o resíduo. Os gases eliminados são tratados com filtros especiais da chaminé. Todo o material sólido é destinado a empresas de reciclagem. A Funari possui um mix de mais de 70 itens desenvolvidos para a comodidade e a necessidade dos nossos consumidores. Dentre produtos de fabricação própria e terceirizados, prezamos a qualidade máxima em nossas produções. A equipe Bebidas Funari trabalha constantemente para produzir em cada produto o sabor das melhores lembranças, jamais perdendo sua essência. Buscamos, através de tudo isso, a felicidade e a satisfação de nossos consumidores. Toda essa parte de rotulagem e imagem de empresa é desenvolvida internamente, sempre com o olhar de quem está lá dentro. A gente não faz com agência, porque a gente acha importante passar o que está acontecendo interno. Felipe trabalha com design gráfico. Ele vai falar um pouquinho para vocês da trajetória dele e o que ele desenvolve lá dentro, tá bom? Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe. Eu estou lá mais ou menos 5 anos na Funada e eu cuido da parte gráfica, cuido da parte de mídias sociais, toda a parte de divulgação que vocês veem pela cidade, no Instagram ou cidades afora, somos nós que criamos, a gente que desenvolve lá e soltamos para ele, tanto outdoor, alguma faixa de rua, algum evento patrocinado no Instagram que seja, é a gente que faz. Como a Dani falou, a gente é uma empresa muito familiar, uma empresa tradicional, né? E a gente tenta passar isso, por exemplo, nas nossas mídias sociais, porque a gente comunica tanto com vocês que são mais novos, tanto com seus pais, quanto com seus avós, o pessoal das mais antigas. Então a gente tem que ter esses dois extremos para comunicar no nosso Instagram. Pensa, vocês conhecem membros de hoje, talvez seus avós, a hora que vocês falem, não vão entender nada do que vocês estão falando. Dá para formar a aula, não. Então a gente comunica com os dois públicos. E como a internet é uma coisa muito volátil, memes são uma coisa muito volátil, passa muito rápido, a gente também tem que conseguir comunicar esses estilos de conteúdo no nosso Instagram para vocês e os mais velhos também entenderem o que está acontecendo. Tanto na parte de rotulagem também, como a gente faz internamente, a gente tenta passar a mesma imagem, a mesma história, porém modernizando os rótulos, modernizando a nossa marca e trazendo ela para o atual. Além de mídias sociais, as rotulagens, a gente está em eventos também. Todos os eventos que vocês veem na cidade, a maioria nós estamos, tanto aqui quanto no MS, no MT, em São Paulo, todos os eventos que chegarem para nós, a gente vai tentar fazer parte, a gente vai tentar construir essa história juntos.
sempre participa dessas visitas, sempre leva os alunos. E isso é muito importante para vocês conhecerem o processo fabril. Então, a próxima turma está convidada, tá joia? Mãozinha no joelho. Pessoal, não vale gritar a resposta porque você não vai ganhar. Aí pode ser que o amiguinho não sabe a resposta, vocês chutam para ele, tá? Vou fazer a primeira pergunta fácil. Levantando a mão. Jurados, vocês estão de olho? Como chamava o fundador da FUNADA? Se chamava Lambei. Agora você não vale mais participar, tá? No joelho. Quantos anos a FUNADA está fazendo? Agora eu vou fazer uma difícil porque vocês são muito inteligentes, tá? Como é que chama a plastiquinha? Quem falou que a Coca-Cola não participa mais? Mostra quem ele é que ele não vai participar. Beleza. Pega o plastiquinho no vídeo, ele vira garrafa. Ele tinha um nome. Qual era o nome? Plastiquinho, ele vira garrafa. Ele tinha um nome. Começa com P. Que lembra um tubo de ensaio, mas ele tinha um nome. Poliéster. Pré-forma. Parece um tubo de ensaio. Vem um ar bem quente, sopra ele e ele sai no molde da garrafa. Chama pré-forma. Outra, todo mundo mãozinha. Como é que chama o primeiro xarope? E calma, não vai ser psicóloga. Bem, palmas para ela. Quantos itens a FUNADA produz atualmente? Ele que não pode, né? Ele que foi eliminado do Big Brother? Mais de 70. Muito bem. A última pergunta. Vem aqui, você. É você mesmo que aqui, né? É você, vem aqui, você. Qual foi o primeiro refrigerante que o seu Montei fez?
Pessoal, muito obrigada pelo tempo de vocês. Foi um prazer falar para essa plateia tão inteligente. Eu agradeço. Espero vocês para visitar lá. Boa semana para vocês. Obrigada, César, por essa oportunidade. O nosso projeto Cidadãos do Mundo reflete a necessidade de um aluno que transita globalmente. Portanto, vamos ouvir nossos estudantes Isaac e Maiara em uma mensagem que cruza fronteiras. Que orgulho desses estudantes. Mas o domínio da língua é apenas uma faceta da cidadania global que estamos cultivando aqui. Afinal, indústria, educação e tecnologia formam um tripé que nos trouxe até aqui. A robótica é o laboratório onde o futuro se torna presente. Com vocês, a apresentação da nossa equipe Red Hammer. Bom dia, eu sou o Benício e a gente é a equipe de robótica Red Hammer da escola SESI 426. Meu nome é Heloísa e a robótica conecta engenharia, matemática e computação. Na FLL, nós unimos essas integrações.
unimos a resistência do design mecânico, a estratégia dos cálculos de rota e a inteligência da programação, para garantir o máximo de eficiência, autonomia e precisão em cada missão. Além disso, a equipe de robótica é muito mais que robôs, pois ela possibilita trabalhos que nos ajudam na comunicação em equipe e a desenvolver novas habilidades. Eu me chamo Lara e na temporada passada da FLL, Underfield 25-26, a Força desafiou as equipes a usar a tecnologia moderna para descobrir e preservar fósseis, ruínas e segredos escondidos sob a terra, com foco totalmente voltado ao auxílio de profissionais da arqueologia. Bom dia, meu nome é Kaique e na robótica a gente tem a chance de conhecer e conversar com especialistas sobre o tema, como o doutor em arqueologia Bren, na Universidade de Luxemburgo, a professora em arqueologia Rosângela da Unesp, a coordenadora do Museu de Arqueologia da Augusta Maria, além de atividades extras como visitas ao Museu de Arqueologia de Presidente Prudente. Eu sou a Giovana e durante essas conversas nós entendemos com os profissionais a dificuldade que o arqueólogo tem para encontrar sites arqueológicos, onde muitas vezes eles enfrentam difícil acesso, climas extremos e até mesmo a presença de animais peçonhentos ou selvagens. Então, para solucionar esses desafios e ajudar os arqueólogos, criamos o RAS, Red ArcScan. Ele é um software open source de análise de imagens de drones por IA. Ele analisa as imagens e capta possíveis indicadores de sítios arqueológicos, como anomalias no solo. O grande diferencial do RAS está em sua flexibilidade. Desenvolvido em Python, o sistema possui um código totalmente acessível e adaptável, fazendo que qualquer profissionais da área possam editar o código e utilizar ele para diversas regiões, biomas e necessidades específicas. Isso quer dizer que a IA pode ser usada tanto no Brasil quanto no mundo todo. O RAS foi testado e implantado por pesquisadores de 4 universidades e em 3 países: Brasil, Luxemburgo e Escócia, além de ser premiado em primeiro lugar na Feira de Ciências do Oeste Paulista, entre mais de 500 projetos. Porém, o nosso projeto não para por aí. Ele pode ser adaptado para o uso industrial, como monitoramento em áreas agrícolas, análise de condições de ambiente e análise de projetos da construção civil. Já no cenário de suas indústrias, o RAS poderia ajudar na controle de estoque e produção, mapeamento de áreas, automação de processos logísticos e ainda poderia integrar no desenvolvimento de dados de alta precisão ao sistema da indústria 4.0. E esse é o tipo de projeto que criamos aqui na escola, misturando necessidades do nosso dia a dia com a missão do serviço social da indústria, promover a educação para o desenvolvimento humano, ampliando oportunidades para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores da indústria, seus dependentes e sociedade em geral. Por fim, registramos nosso sincero agradecimento às indústrias parceiras, que acreditam na nossa educação e contribuem diariamente para a evolução da nossa escola. O apoio dessas instituições fortalece nossos projetos, amplia oportunidades e contribui diretamente para a formação de nós, estudantes. Além disso, com quanto mais parcerias, temos a participação em várias atividades, como feiras e, como por exemplo, competições internacionais. E além disso, uma formação muito grande na nossa formação acadêmica. SESI, há 80 anos ajudando a indústria. Obrigado pela atenção. Essa equipe realmente também nos orgulha. E o reconhecimento desse esforço também vem agora. Convidamos para a entrega das medalhas da Olimpíada Brasileira de Robótica OBR, o Vitor, mas também vamos chamar aqui os representantes da Inova Prudente, que estão aqui conosco hoje. Bom dia. Bem, temos 4 medalhistas que fizeram a prova da UBR ano passado e receberam as medalhas neste ano. Lembrando que a UBR é uma Olimpíada oficial do calendário.
Ela, no ensino médio, proporciona vagas à universidade sem a necessidade de vestibular, apenas por medalhistas. E o primeiro medalhista de hoje, é a Lívia Riso Barreira. Medalha de honra ao mérito, que premia o melhor aluno da sua sala, com a maior nota da sua sala. Parabéns, Lívia. Agora, medalha de bronze entre aqueles que ficaram entre os melhores de todo o Brasil. Medalha de bronze para Victoria Miola de Souza. Parabéns. Medalha de bronze também para Isabela Fernanda Pena Arieri. E o nosso último medalhista, medalha de prata, entre os 3% melhores notas de todo o Brasil, Joelton de Oliveira Santos Júnior. Parabéns aos medalhistas. Obrigado, Pascoal. Vamos convidar agora a nossa diretora Karina para fazer os agradecimentos finais. Bom dia, já estamos caminhando para o final, tá bom? Então a minha fala é só de agradecimento. Eu queria agradecer primeiro a presença de vocês, a participação de vocês. Queria agradecer a participação, a presença das indústrias parceiras, do Senai. E eu queria dizer que a celebração de hoje me encheu de orgulho das nossas empresas presentes aqui, mas acima de tudo dos nossos estudantes. Que belíssima apresentação, tá? Desde a apresentação da história, da indústria, do SESI, do Senai, desde a apresentação da nossa maravilhosa equipe de robótica, a apresentação de inglês, vocês arrasaram em tudo, tá? Esqueci de alguma apresentação? Parabéns a todos, muito obrigada pela participação, muito obrigada pela presença e pela parceria sempre. Obrigada. Agradecemos também a presença, não só do pessoal da indústria, também do representante do Senai, Marcos, também a nossa supervisora educacional. E nós, para encerrarmos aqui, queremos reforçar que o SESI completa 80 anos, reafirmando seu compromisso de reinvestir os recursos da indústria na formação de pessoas capazes de transformar não apenas Presidente Prudente, mas o cenário global. Com essa mensagem encerramos nossa celebração, que possamos continuar sendo berço de cidadãos do mundo. Parabéns, Indústria Prudentina, parabéns, SESI, e um excelente dia a todos.
ensino fundamental e médio irão juntos, 9h25, 9h20 para o seu lanche, tá? Guardem 5 minutinhos e a gente organiza as filas lá.